E aí, planilheiro, já imaginou conseguir criar planilhas simplesmente incríveis online, diretamente no seu navegador, sem precisar de programa ou precisar de licenças caras e de forma que seja possível, inclusive, editar isso do seu smartphone, tablet, inclusive compartilhar com seus amigos de forma que vocês possam editar isso de forma simultânea? Pois é, saiba que isso é possível através do Google Planilhas. Fica comigo e você vai aprender como. Criar e compartilhar planilhas online é possível? É sim, planilheiro, claro que é possível. Bem, para isso a gente pode utilizar o Google Planilhas. Para você que não sabe, o Google ele tem uma plataforma, né, onde você consegue criar planilhas igual você consegue fazer no Excel, ou qualquer outro programa físico, né, local na sua máquina de planilhas, né? Na verdade, o Google, né, ele tem o Google Documents, Google Apresentações, formulários, né? O Documents ele é igual ao Word, né, porém online. A apresentação é igual ao PowerPoint, o formulário é de tudo, né? É, são formulários e essas ferramentas você consegue utilizar elas sem precisar pagar nada. Você só precisa ter uma conta, um e-mail, na verdade, né? Gmail, né? Um e-mail Google. Isso está acessível para todo mundo. Você consegue criar planilhas incríveis online, né? Igual você consegue criar no Excel com os mesmos recursos e recursos até mais avançados, né? Alguns recursos que realmente você só consegue online, né? Como por exemplo conectar uma planilha com outra, uma planilha extrair dados de outra planilha, né? Inclusive você e seus amigos editarem uma planilha simultaneamente, inclusive um de um smartphone, por exemplo, e um de um PC ou um de um tablet. Você consegue fazer isso tudo online, né? Tudo online, sem precisar de um arquivo físico, né? Um arquivo XLS que você vai pegar, vai passar para alguém, e esse alguém vai editar, vai devolver para você. Então vocês conseguem fazer isso tudo online, inclusive definir permissões dentro dessa planilha, criar gráficos, usar macros, utilizar VBA, né, que são scripts, ou seja, todos os recursos que você precisa para trabalhar com planilhas desde o básico até o avançado. Bem, o Google Planilhas ele vem se tornando uma alternativa muito boa para empresas. Por quê? Porque além de você não precisar necessariamente, né, de licenças caríssimas, né, para poder utilizar isso numa empresa, inclusive pessoal você não precisa pagar licença nenhuma, né? Como empresa você pode ter alguns recursos extras, né, usando o Google Suite, né? Mas é uma forma muito boa de você poder compartilhar planilhas dentro da empresa. Você tem uma planilha com várias pessoas que acessam, algumas que só visualizam, outras que editam determinadas abas, outras que não editam, outras que só visualizam determinado campo, né? Então você consegue fazer uma série de coisas. Então o Google Planilhas ele abre um leque de possibilidades. Por exemplo, para você que quer criar ou quer ter aí uma planilha de controle financeiro, e o controle financeiro pessoal, por exemplo, você pode criar essa planilha no seu computador ou até criar no seu smartphone mesmo, é possível. E a qualquer momento você pode simplesmente pegar o seu smartphone, abrir e visualizar e até editar essa planilha. Isso você consegue fazer em qualquer tipo de planilha dentro do Google Planilhas. Tá? E isso é gratuito, diferente, por exemplo, do Excel, que você precisa ter uma licença do Office, né? Que muita gente acaba, né, partindo aí para produtos craqueados, e isso não é legal. Então aqui você consegue ter isso gratuitamente e eu vou te mostrar como, tá bom? Bem, antes de mais nada, é muito fácil. Você pode digitar só Google Planilhas no Google ou você pode simplesmente abrir o Google aí no seu navegador, clicar aqui em cima, próximo da foto e clicar aqui em Planilhas. Ele já vai chegar na parte aqui de planilhas, né? Se você tiver planilhas, ele vai estar mostrando as suas planilhas aqui. Caso você não tenha, vai estar em branco. E você pode criar planilhas aqui. Ele tem alguns modelos já pré-prontos aqui, né? Pré-criados. Ou você pode vir simplesmente aqui e criar uma planilha em branco. E pronto.
eu já tenho minha planilha. Eu posso vir aqui dar um título para ela, né? Vou colocar aqui minha planilha. E aqui a gente tem todos os recursos de edição normal de uma planilha, né? Aqui a gente pode, por exemplo, colocar formas, né? Normalmente, igual a gente faz no Excel, né? E essa planilha, ela já é salva automaticamente. Você não precisa ficar clicando em salvar, tá bom? Se eu botar esse A aqui, né? Ele já vai automaticamente salvar isso aqui, tá? A última edição feita há alguns segundos. Eu não preciso salvar isso, ele vai salvando isso automaticamente. Inclusive, vou colocar aqui agora um B. Se você clicar aqui, você tem históricos dessa planilha, tá? Você tem históricos dessa planilha onde você consegue, por exemplo, recuperar uma versão antiga dessa planilha. Por exemplo, alguém veio aqui, ou você mesmo fez algo errado, apagou uma fórmula e você não sabe por que a sua planilha quebrou, você pode clicar aqui em cima e recuperar uma versão antiga dessa planilha. Ele salva várias versões antigas desde o começo da planilha. Isso é simplesmente incrível, você não paga nada por isso. Então você tem um backup da sua planilha, né? Você tem meio que um controle de versões aqui, que você consegue restaurar uma versão antiga da planilha, né? Isso é muito fácil de você gerenciar, muito fácil de você fazer, tá bom? Geralmente pode ser que quando você entre aqui, ele esteja assim, ó, em inglês, ó. Pode ver que o meu soma, ele tá em inglês, ele tá sum. É só você vir. Opa, cliquei no local errado. Vou voltar. Só você vir em arquivo, configurações da planilha e vai estar aqui, ó, sempre usar nomes de funções em inglês. Só vir aqui, desmarcar e salvar. Ele vai atualizar e vai liberar para mim usar as funções em português, tá? E algo bem legal do Google Planilhas é que você tem essa série de orientações aqui. Por exemplo, o soma. Ele já está me dando aqui algumas orientações, né, de como fazer. Eu posso fechar aqui, ou posso clicar aqui, ou simplesmente apertar F1. E no Saiba Mais, ele vai me abrir aqui mais detalhes sobre essa fórmula. Ele vai estar explicando uma série de coisas aqui, vai ter exemplos, né? E você pode, inclusive, abrir isso numa nova janela. Então você tem todas as orientações, você tem exemplos, né, de como fazer isso, você tem referências também de outras funções, né, que podem ser úteis para você, que tem a ver com aquela função que você tá pesquisando. Então você tem uma série de facilidades. Você tem uma série de facilidades utilizando o Google Planilhas. Ele é bem didático, ele acaba te ensinando mesmo a utilizar a ferramenta conforme você vai utilizando ela. E que você tem todos os recursos igual você tem no Excel. Você tem classificações e filtros, validações de dados, né? Você pode integrar isso com o formulário, você tem macros, gravação de macro, você tem um editor de script, onde você pode, por exemplo, criar botões aqui, né? Botõezinhos que chamam um determinado script em VBA, por exemplo. Então você tem uma série de recursos aqui. Essa planilha sua criada, né, basta você ter um e-mail do Google, tá? Um e-mail Gmail logado aí. E depois, para eu acessar essa planilha lá do meu smartphone ou do meu tablet, tá? Esse e-mail também precisa estar logado lá no seu smartphone, lá no seu tablet. Ele estando logado lá, é só você ter o aplicativo do Google Planilhas, o Planilhas Google, que o para Android é esse aqui. Basta você pesquisar na sua loja de aplicativos do Google, caso você já não tenha ele por padrão, né? É só escrever Planilhas Google, aí você vai ver aqui, ó, Google LLC, tá? Google LLC. Você vai saber que isso aqui é exatamente o aplicativo oficial do Google, tá bom? E tem também a versão para iOS, né? Para quem achava que não tinha, porque é do Google, sim, tem a versão para iOS. Mesma coisa, planilhas Google e o criador é o Google LLC. A mesma coisa daqui, né? Então é só você
instalar ele no seu tablet, no seu smartphone. Se você não tiver nenhum e-mail logado, quando você abrir ele vai pedir para você digitar a seu e-mail e senha do Google. Você bota o seu e-mail e senha do Google e pronto, você vai ter acesso a todas as suas planilhas, você pode abrir elas, você pode editar elas pelo seu celular. Isso mesmo, você consegue editar planilhas, criar planilhas pelo celular. Tem uma série de recursos incríveis lá também. É claro que você perde um pouco, né, dos recursos que você tem na versão web, que você consegue usar mouse, né, uma série de coisas para pegar e arrastar, por exemplo. Então, né, você perde um pouco, né, desses recursos, mas você consegue fazer muita coisa por lá também. Inclusive criar planilhas, visualizar elas do zero. Isso é muito bom, tá? E você consegue, inclusive, compartilhar, né? Compartilhar essa planilha com seus amigos, né? E é muito, digamos assim, muito tranquilo para você fazer isso, né? Você consegue gerenciar, você consegue proteger uma determinada página, né? Você pode botar um nome qualquer aqui, né? Por exemplo, você consegue definir permissões, ó, somente você, ou personalizado, né? Incluir pessoas para para incluir pessoas que possam editar essa planilha ou só visualizar, uma série de recursos que você consegue aí através do Google Planilhas, tá bom? Então esse é o nosso vídeo, tá? É bem fácil de você conseguir chegar até aqui, como eu mostrei para vocês, vai lá no Google, né? E essa planilha sua, uma vez ela criada, tudo que você faz, ela salva isso automaticamente, você não precisa salvar, tá? E a qualquer momento, quando você abrir ela vai estar ali do jeitinho que você deixou da última vez. É claro, se você for a única pessoa que está editando ela, né? E você consegue acessá-la também do seu smartphone, do seu tablet e também consegue compartilhar ela com, com os seus amigos, tá bom? E se você gostou aí do Google Planilhas, decidiu usar, acompanhe aí mais vídeos do nosso canal, pois a gente vai estar falando bastante sobre o Google Planilhas, né, como utilizar ele, fórmulas, coisas simplesmente incríveis que você consegue fazer aqui, né, recursos inclusive incríveis, incríveis mesmo, que infelizmente a gente não tem no Excel e aqui tem, que facilita muito a vida mesmo, né? Então acompanhe a gente aí no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e é isso, valeu e fui!